Mulheres heroínas estão sobrecarregadas e as donzelas iludidas, mas o que essas duas mulheres, sob o aspecto desses arquétipos, têm em comum? Ambas não conseguem colocar limites nas suas vidas e estão presas numa identidade disfuncional. As mulheres heroínas são aquelas que estão sobrecarregadas, não porque elas querem, mas porque elas aprenderam que o fazer pelos outros, o fazer muito, é a forma que elas conseguem se sentir úteis, se sentir vistas. Porque lá na infância, muito provavelmente, elas tiveram que aprender a se virar sozinha. Elas não tiveram com quem as auxiliasse ou ainda, geralmente a função do pai ou da mãe, elas não se sentiram abandonadas e aprenderam desde cedo que elas é quem precisam fazer por elas mesmas. Então, são mulheres que se sentem sobrecarregadas fisicamente e emocionalmente. São mulheres que ajudam muito outras pessoas, elas são as resolvedoras de problemas. E elas são pilares de uma família ou de uma relação, onde elas são o cabeça, elas sempre são as que estão fazendo tudo pelos outros e resolvendo e querendo abraçar o mundo como se fosse um polvo, mesmo se sentindo extremamente exaustas, porque elas entendem que se eu não fizer, não tem quem faça, ou eu dou conta, mesmo se sentindo extremamente sobrecarregadas. Já as mulheres donzelas, que estão sob o arquétipo da donzela, elas têm muito medo de se posicionar, de falar o que está sentindo, de colocar limites nas relações, elas precisam de validação constante. Geralmente tem o que nós chamamos de um sol, alguém que é o sol dessa mulher. O sol pode ser o marido, pode ser o companheiro, pode ser a mãe, pode ser uma irmã, uma amiga. Esse sol é quem vai estar sempre validando essa donzela. Ela precisa de alguém que diga, você está no caminho certo, vai por aqui, faz isso, é isso mesmo. Ela precisa de um sol para estar iluminando a vida dela e a guiando, porque ela entende que ela não tem força suficiente para fazer por ela mesma. Elas vivem presas numa identidade que não tem voz, que não consegue se posicionar, elas não conseguem enxergar o valor nelas mesmas. E para onde leva esses padrões disfuncionais das mulheres que estão sob esse arquétipo da donzela ou da heroína? Elas levam para um lugar onde trava a vida dessa mulher, seja na vida profissional, pessoal, relacionamento, elas não conseguem prosperar em alguma das áreas da vida ou em todas elas. E isso acontece porque ambas estão presas num estágio inicial de um feminino ferido. Elas têm uma criança interior ferida, mas que é uma fatia desse feminino ferido. E elas repetem esses padrões e não conseguem sustentar algo novo, não conseguem soltar o controle, no caso da heroína, ou não conseguem se permitir ser cuidada, no caso da heroína, ou ainda da donzela, ela não consegue sentir forte o suficiente para tomar as próprias decisões e se posicionar na vida. Mas existe um processo de individuação onde essas mulheres, sob o aspecto do arquétipo da donzela ou da heroína, elas conseguem ter uma nova identidade e descobrir quem elas realmente são, o que elas realmente gostam, qual o caminho que elas conseguem se abrir então para o novo, para novas mudanças, porque até então elas são mulheres que têm muita dificuldade em se abrir para novas experiências, em soltar, em ir para o novo.